Estamos aqui hoje com a doutora Zuleika Kenworth, Sucupira Kenworth, primeira promotora de justiça do Estado de São Paulo e do Brasil. Ingressou na década de 40 no Ministério Público, foi pioneira e é uma honra muito grande, doutora Zuleika, com mais de 100 anos, comparecendo hoje à Associação Paulista do Ministério Público para dar seu depoimento a respeito de sua exitosa carreira e sua contribuição para a sociedade paulista e brasileira. Uma pioneira que merece ser reverenciada sempre. Uma honra enorme para a Associação Paulista do Ministério Público receber um ícone que é a doutora Zuleika. Doutora Zuleika, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a senhora e pedir à senhora que contasse a sua carreira para ficar registrado nos anais da Associação Paulista do Ministério Público e de todos os promotores. Estamos no trabalho de recuperação da nossa memória institucional e é uma honra muito grande receber. Então eu não farei perguntas, mas pedirei à senhora que preste um depoimento absolutamente à vontade e conte o que a senhora entender de importante da sua contribuição para que as novas gerações possam se inspirar na sua carreira exitosa. Eu fui ser promotor porque tinha desejo de que a sociedade pudesse viver em paz, sendo retirada do meio da sociedade aqueles elementos que estavam perturbando a paz. E são os criminosos. Então, isso me levou a ser promotor de justiça. Desde criança eu tinha essa ideia de fazer alguma coisa para melhorar o que eu via que estava ruim. Mas é difícil, foi difícil. Eu estudei, fiz o curso de Direito na Faculdade de São Francisco, que não foi fácil. Eu fui a única mulher na minha turma. Em que ano a senhora entrou no Ministério Público? Em 1948. 1948. Você não era nascida, não? Que maravilha. Não, eu nasci em 46. Quantas pessoas entraram no seu concurso do Ministério Público? Quantas? Quantos passaram? Eram 12 vagas. Eram 12 vagas. Foram indicadas 14. Eu fui a 15ª, no primeiro concurso que fiz. Sim. Quer dizer que não fui nem indicada. Mas que a minha prova escrita foi a melhor prova de todos a melhor prova de todos. Mas eu não fui muito feliz na prova oral. Sim. Em que comarcas a senhora trabalhou? Olha, a primeira comarca, eu já fui, naquele tempo, existia o promotor interino. Sim. Então, não era sem concurso. Eram lugares que estavam necessitando de um promotor e quem fosse formada pela Faculdade de Direito era nomeado pelo secretário da Justiça. Então era designada por um tempo só, passar o tempo em que o promotor efetivo não pudesse trabalhar ou não tivesse promotor suficiente para uma cidade com um movimento mais ou menos pequeno. Sim. Cidades pacíficas. Então eu fui para 2 córregos. Primeiro, o promotor teve que sair porque o filho do promotor adoeceu. E ele teve que levar o filho para um lugar especial e tinha que procurar esse lugar. Então ele pediu licença de 2 meses. Sim. E eu fui então para 2 córregos por 2 meses. Sim. E no fim de 2 meses já vou sair. O secretário acabou o tempo. Aí eu fui para outra cidade, também como interina, foi Capivari. Sim. Em Capivari eu passei 1 ano e tanto. Nesse tempo foi que eu fiz concurso. Aí eu fiquei conhecida.
Sim. E daí, no terceiro concurso foi que eu entrei. E nessa ocasião éramos também 12 vagas, eu fui a nona. Em nono lugar consegui. E mais 12 vagas e fomos 100 e poucos candidatos para 12 vagas. Nossa, que coisa. Muito difícil. Então fiquei esperando a minha nomeação. Foi numa ocasião em que a nomeação levou 2 meses para sair a nomeação dos promotores já aprovados. E por dificuldades políticas, eu não sei o quê. Eu sei que eu consegui. Fui a última a ser nomeada. E eu fui parar em Martinópolis. Eu fui promotora em Martinópolis. Primeira promotora da cidade. É. Porque tinha sido elevada a comarca, pouco tempo. Era ligada a Presidente Prudente. E quando houve desligamento, então eu fui um promotor que foi para lá, ficou parece que 1 mês ou 2, e já foi promovido para outra. Sim. E eu fui para Martinópolis, foi a primeira. Depois eu passei para Pirajuí, depois para Piracaia, depois Piracaia, depois São Carlos, uma cidade maravilhosa, São Carlos. Depois eu fui para Piracaia, perto de São Paulo. Sim. Daí fui para São Paulo. Na ocasião, eu fui nomeada para a vara de casamentos, mas não cheguei a exercer, porque em seguida me passaram para menores. Sim. Para a vara de menores que estava sendo reformada, e eu então fui para os menores. E nos menores fiquei 19 anos, fui até a procuradoria. Quando eu fui para a procuradoria, trabalhei também, durante 2 anos e pouco. Aí completei meu tempo, ainda trabalhei mais do que precisava, porque eu trabalhei 32 anos. Quanto? Aí resolvi me aposentar, porque eu disse, eu acho que os próprios promotores estão pensando, por que a Lúcia se aposenta para poder dar uma vaga para outro? Então, por caridade profissional, eu resolvi me aposentar. Doutora Zuleika, quando estávamos ali fora, a senhora mencionou o César Salgado. A senhora poderia nos dizer alguma coisa a respeito desse grande promotor? Eu tive a honra de participar do primeiro congresso do Ministério Público, que foi promovido por Dr. César Salgado, que era um apaixonado pelo Ministério Público. E ele foi quem teve a ideia. Nesse congresso, eu me lembro tão bem, quando ele propôs a Congresso Internacional. Congresso Internacional. Então ele propôs para a criação de um órgão que tratasse só da questão como é que se diz? Dos menores infratores. Sim. Da infração de menores, para um trabalho que pudesse ser feito em conjunto com todas as nações. Então, quando ele propôs isso, foi unânime a aprovação. Aquele pessoal que estava na sessão, quando ele propôs, é um instituto internacional, para poder cada nação contar, falar, explicar o que havia com os menores, por quê, para se estudar tudo que se pudesse para evitar a infração do menor. Do que a senhora tem mais saudade durante o seu tempo de promotora?
do tempo que eu tenho mais saudade? É. Eu tenho muita saudade do tempo que passei em São Carlos. Foi uma temporada boa. Eu com gente muito boa, aquele povo de São Carlos, mas foi admirável, foi uma saudade. Mas de qualquer lugar, de todos os lugares, eu tenho saudade, porque teve sempre um momento em que eu guardo lembrança. Existia corregedoria naquela época? Não existia. Né? Era o chefe. Ele fazia, ele discutia, ele resolvia, e era o chefe, mas não tinha o cargo. E tinha muitos crimes? Não tinha muito, não. Não. Eu, por exemplo, numa cidade eu tive 2 júris. Sim. Numa outra cidade eu tive 3 júris. Sim. Quer dizer, uma coisa é pouca coisa. O que hoje a senhora espera da nossa Associação Paulista do Ministério Público? Mas que a associação é um apoio muito bom, eu acho, muito bom. Achei sempre quando eu trabalhava. E agora, aposentada, acho que é muito bem, é muito bom. Nós todos aqui sabemos que a senhora foi uma promotora idealista, que gostou do que fez e gosta do que está acontecendo. Nesse aspecto, o que é que a senhora poderia aconselhar aos promotores que entram a respeito de ideal do promotor? O ideal do promotor é a paz social, acima de tudo. O que é que perturba a paz neste lugar? É um ladrão. Eu tive uma cidade em que o problema era roubo de bicicleta. Mas era uma coisa incrível. Eles estavam desesperados, até não é na minha cidade. Não, foi. Eu tive um tempo, eu tive uns dias trabalhando em dois lugares, então num desses dias eu tomei conhecimento disso. Mas roubo de bicicleta, mas quanto? 4, 5 por dia. Mas não é possível. Quem é que faz? Um deles é esse menino, assim. Eu disse, chamei o menino. Disse, por que você rouba a bicicleta? Porque ele já tinha tanto roubo, esse aí era um deles que já estava quase que todo dia. Disse, porque eu gosto de andar de bicicleta, eu não posso comprar. Eu disse, tá bom. E se eu arranjar um jeito de você poder usar a bicicleta sem precisar tirar. Eu vejo a bicicleta, eu pego, tá, não tem gente, se eu arrumar um jeito, você é capaz de tomar conta de bicicleta e depois você levar a bicicleta para o lugar certo e depois você, no outro dia, você volta para buscar. Ele deu um suspiro. Isso agora. Então, fui procurar lá na cidade quem é que tinha bicicleta para alugar. Tinha uns 4 ou 5 comerciantes de bicicleta. Eu chamei um deles, eu achei que conversei com um, mas sem dizer o que eu estava pretendendo. O senhor aluga bicicleta? É assim, mas é um desespero, porque é o tal de roubar a bicicleta que não sei. Porque bicicleta. Achei um lá que disse, o senhor quer fazer uma coisa? O senhor quer contratar esse menino para trabalhar com bicicleta? Então ele disse, mas o que vai fazer com a bicicleta? Senhora, vamos roubar a gente que compra as coisas. E o senhor arranja a maneira de fazer entrega em casa. Ele disse, bom, e daí? Então o senhor fica como empregado para trabalhar nisso. Mas para entregar as coisas e voltar para casa, porque vai ter outra entrega depois. Olha, deu certo. Tá vendo? Falei para o menino, como o menino disse, você tem que fazer uma coisa, mas é sério. Você vai fazer uma coisa importantíssima. Porque você vai levar uma coisa que o outro está precisando e se você não entregar, a pessoa pode morrer e a culpa é sua.
Então, você não sabe o que é. Você pega aquilo e leva naquele lugar e volta para dizer, porque eles vão assinar o papel e você volta aqui para dizer, eu entreguei. Se ele morrer, minha culpa não é. Você entendeu bem? Então, eu combinei com o farmacêutico, com uma porção de gente, para dizer que entregava a mercadoria. Pois deu certo. Acabou o roubo na cidade. Era ele que empreitava os ladrõezinhos. Tá vendo? Esse menino. Esse menino de 12 anos. Tá vendo? Quer dizer, já era negociante de criança. Porque ele empreitava os outros. Quando você viu uma bicicleta assim, sabe, traz aqui em casa, viu? Então, ele saía de bicicleta, rodava, mas saía fora, para ir andar de bicicleta, fora da cidade. Porque sabia que estava fazendo errado. Olha, pois acertou. Então, dessas coisas que aconteceu muitas vezes. O que a senhora mais gosta de fazer agora, depois de aposentada? Aí eu passei a trabalhar com música, porque eu tinha curso de música. Eu cantava muito bem e também fiz curso de piano. Estava no Instituto Musical de São Paulo, fiz o curso lá. Mas o meu canto eu já cantava como criança para embalar meu irmãozinho. Eu era cantora, pianista não sou, nunca fui, mas como professora de música sirvo. E maestra, que tive muito jeito, tanto que no Instituto, de vez em quando, eu regia o coro das alunas mesmo. Então, com isso eu fui trabalhar com coisa de igreja. Eu fui regente do coro da Basílica Nossa do Carmo, o coral da Ordem Terceira. Fui regir também o coro da Igreja Santo Agostinho, lá em São Paulo também. Depois o coro infantil, de uma escolinha, de uma escola que tinha lá perto também. Então fui vivendo, fui fazendo. Depois, fazendo palestras, muita palestra para mostrar o que a mulher podia fazer e o que a mulher tinha capacidade de fazer. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi despertar nas mulheres a coragem de enfrentar um concurso, como é o concurso de promotor, que está aí a moçarada toda. É verdade. Com sucesso, porque, graças a Deus, não sei de caso nenhum de moça daqui de São Paulo que tenha dado um problema qualquer na profissão. De maneira que eu acho que isso... eu fui a primeira, mas não pensei em que teria tanta gente que seguisse a minha carreira que eu, por desejo, porque ninguém está por necessidade. Não. Estão todas trabalhando porque gostam, porque querem. É verdade. E de maneiras que eu acho que isso foi o maior trabalho que eu fiz da minha vida. Eu digo sempre minhas filhas, netas e bisnetas. Doutora Zuleika, olha, para nós aqui da Associação Promotoras de Justiça, é uma honra, mas uma honra muito grande, um grande privilégio poder conversar com a senhora, ter esse seu depoimento, e para mim em especial, como diretora do Departamento de Aposentados da Associação Paulista do Ministério Público, eu acho que é assim uma marca indelével na minha carreira poder ter feito essa entrevista com a senhora e privar da sua amizade, da sua companhia. E o doutor Felipe também está felicíssimo que a senhora tenha se disposto a vir nos dar essa entrevista. E a senhora, como nossa pioneira, com 100 anos, quando é que a senhora vai completar 101? 24 de novembro. Então, como uma centenária, que logo, logo será centenária e mais um, ter se deslocado da sua casa, dos seus afazeres, para vir nos atender e dar esse grande exemplo para nós todos. Todos os moços
e todas, principalmente todas as mulheres, começando por mim, até essas mocinhas que ingressaram agora nesse último concurso. Muito obrigada. Obrigada por a senhora existir. Oh, meu Deus do céu. Obrigada por ser nossa amiga, por ser nossa associada, por ser essa grande promotora de justiça, viu? Olha, eu não falei nada da profissão, porque da profissão todos sabem. Eu falei mais ou menos essas coisas mais divertidas do meu tempo de trabalho, para ver como a gente também tem que chegar às coisas pequenas e com gente que não entende nada de lei e chegar até eles para evitar o mal maior. Pois é, eu li certa vez em algum lugar que, assim, que o trabalho que agrada não é trabalho porque não pesa. E o nosso trabalho é assim, não é? Muito obrigada, viu, doutora? Imagine. Obrigada.